Seja bem-vindo ao meu canal Mestres da Resolução ou MR. Aqui é o professor Forward HD e hoje estaremos a resolver exercícios acerca de velocidade média. Atenção que esta é a parte 2, então se você não assistiu parte 1, vou deixar aqui no card para você poder assistir. Bom, hoje estaremos a esmagar esta primeira lista, né? Como você pode ver, né? Temos esta primeira lista, vamos esmagar. Não só, também vamos esmagar esta segunda lista de exercícios aqui. Então, se você gostou do conteúdo, deixa lá teu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo para todos aqueles jovens que estão a preparar para o exame de admissão, estão a preparar para o exame da 12ª classe. Lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Agora vamos na resolução dos exercícios. Atenção aí jovens, pegue uma caneta e uma folha. Antes mesmo de eu resolver, você também tenta resolver lá em casa. Se você não conseguir, logo irás ver a resolução que eu vou fazer. Mas atenção, primeiro você deve fazer, não só assistir não. Agora, sem enrolação, vamos para o primeiro exercício. Bom, indo para o primeiro exercício, diz o seguinte. Temos aqui, seja dada a reação X dando Y mais Z, a variação na concentração de X em função do tempo E. Então fomos dado esta tabela, né, que mostra realmente a variação, né? Mostra a variação do X em relação ao tempo. Atenção que o tempo está em segundos aqui. Então o que se quer? A linha A. Queremos a velocidade média da reação no instante 2 a 5 minutos. Então é isso que nós vamos querer. Queremos a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. Então, este tipo de exercício, o que devemos fazer? Aqui vamos resolver passo a passo. Qual é o primeiro passo a se fazer? Bom, o primeiro passo mesmo é escrever a equação, né, para balancear. Mas no caso dessa equação, uma vez que é uma equação genérica, né, então significa que não há necessidade de balancear a equação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que calcular a velocidade média da reação, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que velocidade, né? Velocidade vai ser igual a quando? Vai ser igual à concentração, né? Pode ser do reagente ou do produto, mas neste caso, uma vez que o X, podemos ver aqui que o X é o quê? É um reagente. Então vai ser a concentração de reagente no módulo, atenção, sobre a variação do tempo. Então esta é a fórmula que nós vamos usar para esmagar exercício número 1. Atenção, está a dizer que a velocidade média da reação no intervalo 2 a 5 minutos. Estás a ver? Esta aqui é a fórmula que nós vamos usar. Agora, quais são os dados que eles nos deram aqui? Os dados, quais são? Atenção, que nos deram 2, né? O primeiro tempo, né, que eles nos deram é 2. E o segundo tempo que eles nos deram é exatamente igual a 5. Então, significa que eu tenho que trabalhar nesse intervalo de tempo. Só que quando eu vou para a tabela, eu vejo que não, o tempo está em segundos aqui. Então, significa para um jovem que não presta atenção ou para um jovem que ainda tem dificuldades, pode ver que, pá, aqui, como assim? Eles me deram minutos. Está a ver? Está em minutos aqui, mas aqui estou a ver em segundos. Então você deve converter estes segundos aqui para minuto para poder resolver esse exercício. E como que você vai fazer? Isso é muito simples. Apesar que eu já sei que 2 equivale a 120 segundos, 2 minutos equivale a 120 segundos e 5 minutos equivale a 300 segundos. Mas se você não sabe, o que você vai fazer? É muito simples. Você vai dizer o seguinte: você sabe muito bem que 1 minuto, isso equivale a quando? Equivale a 60 segundos. Você sabe muito bem essa conversão. Agora, se você tem 2 minutos, você quer saber esse 2 minutos equivale a quantos segundos? Porque o tempo aqui está em segundos. Então, você vai colocar 2 minutos, né? Equivale a quantos segundos? Você vai colocar quanto? X aqui. Então, você corta minuto com minuto. Então, aqui, produtos meios, produtos extremos. Então, aqui, X será igual. Esse 2 vezes 6 dá 12. E acrescenta o 0. Então significa que o quê? Temos 120 segundos. Significa que 2 minutos ele vai equivaler a X. X é quando? 120 segundos. Então significa primeiro eu vou estar a trabalhar aqui, no 120 aqui. Está a ver? Então fica aqui no 120 onde é 2 minutos. Agora, para achar também 5 minutos, vou fazer o mesmo procedimento. Vou dizer que 1 minuto, né? 1 minuto, nesse caso, 1 minuto equivale a 60 segundos. Agora, se eu quero saber 5 minutos, vai equivaler a quantos segundos? X aqui. Produtos meios, produtos extremos. Então, vou multiplicar aqui. X será igual, né? X vezes 1 dá X. Então, 5 vezes 6 dá 30. Acrescenta este outro 0, não fica segundos. Então, significa que aqui eu estou a trabalhar nesse intervalo de 120 a 300 segundos. Está a ver? Está aqui. Que equivale a 5 e a 2 e a 5 minutos.
Então aqui já vou colocar a minha fórmula, porque eu já sei que intervalo que eu vou estar a trabalhar na velocidade vai ser igual à variação do reagente. Ok, nós sabemos que variação de alguma coisa, né? Aqui nem escrevi a variação, mas você já sabe que é a variação aqui da concentração. Bom, você sabe que variação de alguma coisa é sempre final menos inicial. Então, uma vez que eu estou a trabalhar neste tempo aqui, que é 2 e 5 minutos, então significa que quem vai ser o final? Vai ser aqui, esta parte aqui. Está a ver, né? Então significa que eu vou escrever aqui. Será igual ao módulo da variação. Variação é sempre final menos inicial. Então, 0,4 é a mesma coisa. Escrever 4 vezes 10 elevado a menos 1 em notação científica. Menos a variação inicial, que é exatamente 7 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 1, a menos 1, estás a ver? Isso tudo aqui sobre a variação do tempo. Então o tempo eu ia fazer 300 menos 120, mas aqui eu vejo que as minhas respostas eles já aparecem em minuto. Então para não queimar tempo, para depois de você calcular em segundo, converter mais em minuto, é sempre bom você olhar as unidades que eles vão trabalhar. Então uma vez que as unidades aqui são em minutos, então eu vou fazer 5 menos 2. Então aqui será igual, aqui é só fazer nesse caso 7 menos 4, depois colocar dentro do módulo. Então aqui nós sabemos muito bem que 4 menos 7 dá menos 3, isso aqui. Então menos 3 dentro do módulo fica 3 positivo. Então fica 3 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Estás a ver? Aqui é dividir por quanto? 5 menos 2, também sabemos que isso aqui vai igualar a 3. Então isso praticamente vai dar quanto? 3 a dividir por 3 dá 1, isso aqui. Dá 1 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. E isso é a mesma coisa, dizer 0,1. Então a nossa resposta é exatamente a linha B. Ok, agora vamos passar para exercício número 2. Bom, o exercício número 2 não há muita diferença, é só usar os mesmos princípios, os mesmos conhecimentos. Dizem-se, a revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química da redução de halogenato de prata por um revelador. A tabela a seguir mostra o tempo de revelação de um determinado filme usando o revelador de 76. Então eles nos deram esta tabela, né? O que eles querem saber? A velocidade média, né, da revelação no intervalo de tempo de 7 a 10 minutos. Então, meu irmão, não pode se atrapalhar com este texto e tal. É só aplicar a cinética aqui, não há nada aqui. Então, vamos lá. Quais são os dados que nós temos aqui nessa questão aqui? Então, os dados é que eles falaram o quê? No intervalo de tempo de 7 a 10 minutos. Então, nos meus dados, eu já sei que o primeiro tempo que eles mencionaram aqui é 7 minutos, estás a ver? 7 minutos. E o segundo tempo, né, é igual a 10 minutos. Já era, meu irmão. Então significa que você deve vir aqui nesta tabela e olhar esta parte de tempo. Então 7 eu vejo que está aqui. Estás a ver? 7, né? E 10 eu vejo que está aqui nesta parte aqui 10. Estás a ver, né? Então significa que você vai ter que trabalhar nesses dois intervalos. E aqui você tem o quê? Tem um número de moles aqui. Aqui tem 24, 22, 21. Significa que está a decrescer. O que significa que é um reagente que está sendo consumido. À medida que o tempo está a passar, porque o tempo está a aumentar. Então, o que nós vamos fazer é muito simples, é só usar aquela mesma forma. A velocidade será igual ao quê? A variação da concentração, né? Nesse caso, essa aqui, uma vez que está a decrescer, está a ser consumido, não fica um reagente, módulo, sobre a variação do tempo. Então, já era, mano, essa questão. Variação da concentração. Sempre é concentração final menos concentração inicial. Então, aqui temos aqui o tempo 10 é o tempo final. Então, aqui praticamente a concentração final será igual a 18. Então, vamos colocar 18 menos no módulo, né? Concentração inicial, estamos a trabalhar no 7. 7 é 22. Daqui colocamos 22. Já era, mano. Aqui é só colocar já a concentração do tempo, né? A variação do próprio tempo. Que também é 10, né? 10 é final menos 7. Então já está, mano. 10 menos 7. Muito simples. Então, aqui chegado a esta parte, é só fazer 18 menos 22. Isso aqui nós sabemos muito bem que vai nos dar a 4, né? Só que vai dar menos 4, então dentro do módulo vai dar 4, né? Positivo, claro. Então aqui também vamos dividir praticamente com quanto? Aqui com 7, né? Aliás, 10 menos 7. E atenção, você deve olhar sempre que aqui o tempo, ele também está o quê? O tempo está em minutos, então não há necessidade de eu depois converter. Está a entender, né? Então você deve olhar para isso. Então 10 menos 7 aqui praticamente vou ter 3. Então isso será igual a 3. Entra quantas vezes no 4? Entra apenas uma vez, mas resta 1. 3 entra quantas vezes no 1? Não entra. Então vírgula. Vou acrescentar 0 aqui fica 10. 3 entra quantas vezes no 10? Entra praticamente 3 vezes, resta 1.
3 entra quantas vezes no 1? Não entra. Então vou acrescentar um 0. 3 no 10 entra 3 vezes. Isso aqui é uma divisão de 4 dividido por 3. Você pode usar a tua fórmula que você quer. Estás a ver, né? Então aqui praticamente vamos ter o quê? Vamos ter 1,3333. Então eu prefiro parar por aqui. Então se nós for olhar aqui nas nossas opções, podemos ver que é exatamente a opção D. Aqui eu estou a tentar correr devido ao tempo, mas já esmagamos 2 exercícios aqui. Agora vamos para o exercício número 3. Bom, para o exercício número 3 temos um exercício um pouco diferenciado, mas não dá medo isso aqui. Vamos esmagar. Então, temos aqui seja a decomposição de peróxido de hidrogênio. Temos aqui temos essa equação, né? Então, você pode ler esse texto lá em casa, né? Então, aqui, vamos lá, dados. O que nós temos aqui? Os dados. A primeira coisa que eu vejo que eles nos deram aqui é exatamente a equação. Então, eu tenho que ver se a equação está balanceada ou não. Então, eu vou colocar aqui H2, né? Aqui, vamos lá, trocar de tinta aí. Vou colocar aqui H2, né? H2O2, que está se decompor em o quê? Em H2O mais O2. Bom, aqui eu vejo que aqui tenho 2 hidrogênio, aqui também tenho 2. Aqui tenho 2 oxigênio, aqui tenho 2 mais 1, tenho 3. Então fica alguma coisa, não está bem aqui. E eu ensinei um truque de como balancear isso, é muito simples. Então, de que maneira que eu posso balancear? Eu vejo que não, o número de hidrogênio está perfeito aqui. Só que o número de oxigênio não está perfeito. Então significa que eu tenho que multiplicar, vou ter que colocar uma variável aqui, que é um x. Esse x vai multiplicar com este número que está aqui. Eu já ensinei este truque na parte 1, então você deve ver. Então fica x vezes 2, dá quando? Dá 2x, né? Mas este oxigênio está aqui, mais esse oxigênio, deve ser igual à quantidade de número de oxigênio que está esse lado, que é 2. Está a ver? Então significa que eu multipliquei aqui x vezes 2, que era um número que eu só colocar aqui, multiplicar com 2, mais esse número de oxigênio. Está a ver que esse mais esse oxigênio, isso vai me dar a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui nos produtos. Eu já expliquei esse truque, não vou repetir. Então aqui fica 2x, será igual a quanto? Será igual a 2 menos 1. Este 1 é positivo, fica esse lado negativo. Então aqui teremos 2x, que é igual a 2 menos 1, dá 1 isso aqui. Então aqui praticamente estamos a dizer que o x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 a dividir por 2. Estás a ver? Então significa que o meu x aqui é igual a 1 a dividir por 2. Então assim já está balanceado. Poderia multiplicar por 2. Eu poderia multiplicar por 2 essa equação, né? Mas eu posso deixar assim. Mas vamos lá. Se for a multiplicar por 2, aqui fica 2H2O2, né? Aqui também vamos multiplicar por 2, então fica H2O. Aqui se eu multiplicar por 2, fica 2 a dividir por 2, que dá 1. Então eu posso colocar apenas assim. Já está balanceada a equação. Bom, agora eles falaram o quê? Em 2 minutos, observa-se uma perda de... Então vamos lá por dados aqui nos dados. Então ele diz uma perda de 3,4 gramas desse senhor aqui, do nosso peróxido de hidrogênio. Então aqui podemos ver que... Vamos lá escrever aqui dados, né, para ser muito visível, né? Então aqui nos nossos dados nós sabemos que nos deram, né, a massa, nesse caso, de peróxido. Então, nos deram a massa que equivale a quanto? Que equivale a 3,4 grama, que é a mesma coisa dizer 34 vezes 10 elevado a menos 1 grama. E isso eles nos deram em 2 minutos, está a ver? Nos deram no tempo, né? Tempo é praticamente 2 minutos. Está a ver? Então, olha só, eu tenho o tempo aqui, eu tenho a massa. Significa que eu posso calcular o quê? Posso calcular a velocidade. Mas olha só, qual é a velocidade média de reação em relação ao O2? Então, eles querem a velocidade em relação ao O2. Mas querem em mole por minuto, está a ver? Não significa que eles querem em mole por minuto. Mas aqui eu tenho gramas. Então, significa que uma maneira fácil de eu fazer, eu posso converter este senhor aqui para o número de mole, para eu ter a velocidade em mole por minutos, para me facilitar aqui. Existem várias maneiras que você poderia usar, mas eu vou usar essa maneira. Então aqui eu sei que o número de mol vai ser igual a quanto? Vai ser igual a massa sobre a massa molar. A ver? O número de mol será igual a massa sobre a massa molar. Então isso é muito simples. Como que eu vou, nesse caso, calcular a massa molar, né, do nosso peróxido de hidrogênio? É muito simples. Para calcular a massa molar, né, para calcular a massa molar do nosso peróxido de hidrogênio, é muito simples, é só ir na tabela periódica, ver esses elementos, né? Os seus números da massa, né, desses elementos. Nós sabemos que o hidrogênio, o número de massa é igual a 1. Só que eu tenho 2 hidrogênio, né? Fica 2 vezes 1, né? Que é a sua massa. Eu tenho 2 hidrogênio vezes a massa 1. Mas o oxigênio é quando é 16. Mas então fica 16 vezes 2, porque eu tenho 2 oxigênio. Então aqui será igual a 2 mais aqui 32. Então isso aqui praticamente vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 34, o que? Gramas. Então já está. Então fica aqui esta massa molar. Então vou substituir aqui, né?
Vou substituir aqui. Então aqui será igual aqui. No lugar da massa, eu vou colocar esta massa que eles me deram aqui, 34 vezes 10 elevado a menos 1 grama, a dividir pela massa molar que eu calculei lá e vocês viram que deu 34. Então isso aqui dividindo será igual a 1, né? 34 dividido por 34 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1 grama. Aliás, aqui temos grama, então cortamos grama por grama, então vai ficar o quê? Vai ficar mol. Tá a ver? Vai ficar mol, porque eu queria calcular o número de mol. Atenção, eu quero calcular o número de mol aqui. Atenção. Então, o número de mol vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 1 mol. Bom, sendo assim, eu já tenho o número de mol, então já posso calcular a velocidade dele. Atenção, então significa que a velocidade de, nesse caso, o nosso peróxido de hidrogênio vai ser, você já sabe que a velocidade será igual à concentração do que? Do reagente sobre a variação do tempo, né? Então eu já tenho aqui o número de moles aqui. Então eu posso colocar, será igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1 mol, né? Não precisa escrever toda aquela fórmula aí. Aqui tenho 2, então aqui eu vou colocar 2 minutos. Estás a ver, né? Então, isso aqui será igual a 1 a dividir por 2, isso aqui dá 0,5, né, vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 1 mol, né, por minuto. Estás a ver? Então, isso aqui também posso escrever como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Passo essa vírgula para esse lado, então fica mol por minuto. Estás a ver? Mas o que a questão quer aqui? A questão que ele quer, qual é a velocidade média de reação em relação ao O2, mol por minuto. Então eles não estão querendo a velocidade desse senhor, mas sim querem a velocidade de quem? De O2. Então aqui eu vou relacionar quais são os meus casais. Tenho aqui o nosso peróxido, né, de hidrogênio e o nosso O2 aqui. Então eu posso usar, né, o número de mols aqui, né, posso usar o número de mols para calcular a velocidade, para encontrar a velocidade do outro aqui. Eu vejo que a cada 2 mol, né, a cada 2 mol do nosso peróxido, né, do nosso peróxido, eu posso ver que eu formo apenas 1 mol. Formo apenas 1 mol de o quê? 1 mol de O2. Estás a ver? Então, se eu tiver aqui 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por minuto desse aqui, então eu vou colocar este lado. Então, eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por minuto, né? De quê? Do nosso peróxido de hidrogênio. Então, eu quero saber qual é a velocidade desse senhor aqui. Então, corto mol com mol. Então, aqui fica este minuto com este mol. Vai ficar mol por minuto, que é a velocidade. Então, produtos meus, produtos extremos, aqui fica esse 2 vezes x dá quanto? Dá 2x. Que será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1, dá 5 vezes 10 elevado a menos 2. Estás a ver? Aqui, esse minuto com mol vai ficar mol, né? Mol por minuto. Então, aqui o x praticamente vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 sobre, né? 5 sobre quanto? Sobre esse 2 aqui, porque ele está a multiplicar, passa a dividir. Aqui temos vezes 10 elevado a menos 2. Então, vou ter que dividir isso aqui. Dividir isso aqui, 2 entra quantas vezes no 5? Entra 2 vezes, resta 1. Estás a ver? 2 entra quantas vezes no 1? Não entra. Então, vírgula, aqui eu vou colocar 0. 2 entra quantas vezes no 10? Entra 5 vezes. Estás a ver? Então, aqui fica 2,5 vezes 10 elevado a quanto? Elevado, neste caso, a menos 2. Isso aqui eu posso escrever como 25 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 3, porque vou movimentar esta vírgula. Isto aqui é o mesmo, né? Isso aqui é o mesmo dizer 0,025. 1, 2, 3, volto aqui. Então é a mesma coisa, escrever desta maneira. Estás a ver, né? Para quem também quer esta parte aqui, além de usar a estequiometria, também poderia usar esta maneira, né? Que a velocidade, poderia usar aquela maneira que diz que a velocidade do peróxido de hidrogênio, né? Sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vai ser igual à velocidade, né, de O2 sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 1 aqui. Estás a ver? Você também poderia usar esta relação que ia chegar no mesmo resultado. Era só colocar a velocidade que você já tinha aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? E você ia dividir e logo multiplica aqui. Essa velocidade a dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então aqui é só dividir. E isso aqui é só fazer isso aqui, porque esta velocidade de peróxido de hidrogênio é essa 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então esta que está aqui dividir por 2. Então quando você dividir por 2 vai dar a mesma velocidade, tá a ver? Você pode usar esta forma ou não. Então aqui temos 0,025. E olhando nas nossas opções, olha, atenção aí que tem armadilhas, já está a ver 0,0. Então aqui você não pode falhar. Então podemos ver mesmo que é a opção B. Tá a ver? Agora vamos para a questão número 4. Bom, agora vamos para o número 4. Lembrando, se você está a preparar para o exame de admissão de 2026, temos um grupo no WhatsApp.
um grupo de mestre da resolução. Aí se resolve exercícios, se lança desafios diariamente, pessoas fazem videochamadas diariamente para poder debater e discutir sobre matérias. Lá também temos planos de preparação tanto para química, assim também como biologia. Então, se você quer entrar neste grupo, é só me contactar com este número que eu vou deixar aqui na tela. E se existem pessoas que já estão nestes grupos, que estão na turma 1 e na turma 2 ou turma 3, coloque aí nos comentários que eu estou na turma 1. Quem está na turma 2, coloque aí, eu estou na turma 2. Quem está na turma 3, pode colocar, eu estou na turma 3. Então, deixa aí nos comentários. Bom, agora vamos para o número 4. Dizem se amostras de magnésio foram colocadas em solução de HCl em diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento de hidrogênio gasoso, observou-se os seguintes resultados. Então, nos deram esses resultados que estão nesta tabela aqui. Depois, o que estão a falar? Em qual caso a velocidade média da reação foi maior? Então, queremos saber, e em todos os casos, temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Em qual caso que a velocidade média da reação foi maior? E B, queremos saber em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio. Mostra como você chegou a essas conclusões. Então, aqui não é só para falar que aqui é para mostrar como que nós chegamos a esta resposta. Bom, aqui é muito simples. Vamos entender o que nós temos mesmo aí. Aqui eu acredito que devemos escrever a equação, porque está a dizer que a amostra de magnésio. Então aqui vou escrever aqui, temos o magnésio, né? O magnésio, e foram colocados em solução de HCl. Então significa colocaram em solução de HCl. Então aqui vai formar o que é isso aqui? Tipo, diversas concentrações de temperatura, havendo total dissolução do metal e desprendimento de hidrogênio gasoso. Então devemos ter o hidrogênio gasoso aqui. Então aqui é simples. Nós sabemos muito bem que aqui é carga negativa, aqui é uma carga positiva, e nós sabemos que essa aqui é carga 2+. Então é só trocar as cargas, né? Esse Cl, ele vai se ligar com esse senhor aqui, tá a ver, né? Então ele praticamente vão trocar as cargas aqui, tá a ver? Ou seja, vamos cruzar as cargas. Vocês sabem muito bem, né, que na física, corpos do mesmo sinal repelem-se, mas corpos de sinais diferentes atraem-se. Então significa que este é positivo vai se atrair com esse negativo. E esse aqui, já que não tem outro para se atrair, então ele vai ser liberado como hidrogênio gasoso. Então aqui praticamente vamos dizer que o Mg, né, o Mg2+, ele vai se atrair com o cloro menos. Tá vendo? Então aqui, módulo, vamos fazer o que chamamos de módulo das cargas e vamos trocar aqui. Tá vendo? Então significa que este coeficiente que era 2 de Mg, de magnésio vai passar para cloro e este menos 1 vai passar para o que? Para Mg, mas módulo, então vai ser positivo. Então aqui praticamente vamos ter o que? Vamos ter Mg com 1 que está aqui. Não posso escrever, ou posso também, mas não faz diferença. Então aqui temos cloro, esse 2 passa esse lado, então temos cloro 2. Então aqui, depois de fazer isso, então vai se liberar hidrogênio, mas nós sabemos que na natureza o hidrogênio está nesta forma aqui, então hidrogênio gasoso. Então é exatamente essa equação que nós vamos ter. Então fator balancear, tenho 2 átomos de cloro aqui, então é só colocar 2, que eu já tenho 2 de hidrogênio, também tenho 2 de hidrogênio, tenho 2 cloro, tenho 2 cloro e tenho magnésio. Então essa é a equação que nós temos aqui. Atenção aí. Você deve saber fazer equações, meu irmão. Bom, a linha A, em qual caso a velocidade média da reação foi maior? Então, bro, eu tenho o primeiro caso, eu tenho o segundo, não fica, eu tenho que calcular a velocidade de todos esses, depois eu saber em qual caso que a velocidade foi maior. Mas atenção que eu poderia fazer isso, eu poderia usar outra estratégia, né? Mas vamos lá, imagine que você não tem nenhuma estratégia para usar, depois vou mostrar a estratégia que você poderia usar aqui. Vamos imaginar, eu tenho que calcular a velocidade de todos esses, porque aí tenho o quê? Tenho a quantidade, né? Tenho o número de massa aqui e eu tenho minutos aqui. Então fica através de massa, né? Que é a quantidade aqui, o tempo, eu posso calcular a velocidade. Então calculando a velocidade da experiência 1, aqui será igual. Nós sabemos que é a variação da concentração, então praticamente seria 2 a dividir por quanto? A dividir por 10. Tá a ver? Aqui posso dividir por 2, fica 1. Aqui dividir por 2 fica 5. Aqui será igual a 5 entra quantas vezes no 1? Não entra, então 0, aqui coloco 1 fica 10. 5 entra quantas vezes no 10? Entra 2 vezes, então acabou. Então a primeira velocidade é de 0,2 da primeira experiência. Agora vamos para a velocidade da segunda experiência. Eu vou fazer o mesmo. Aqui posso escrever como 4 vezes 10 elevado a menos 1 a dividir por o seu tempo, que é 2 minutos. 2. Então aqui praticamente eu vou ter 4 a dividir por 2 é 2 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0,2. Ou é mesmo a velocidade. Então para experimento número 3, né? Posso fazer o mesmo. É só pegar aqui também aqui tem, aí que nem precisa escrever, porque 4 vezes 10 elevado a menos 1 a dividir por 1, isso aqui continua sendo praticamente continua sendo 0,4, tá a ver? Assim também como nessa experiência número 5, né? Aqui também é só pegar mesmo o 5 vezes 10 elevado a menos 1 a dividir por 1 minuto, que isso continua sendo 0,5, tá a ver? Então eu tenho as velocidades de cada um. Então aqui queremos saber aqui,
em qual dos casos a velocidade média da reação foi maior. Então é só olhar esse tudo aqui. Em qual dos casos a velocidade foi maior? Aqui é 0,2, aqui é 0,2, aqui é 0,4, aqui é 0,5. Podemos ver realmente que aqui foi maior, né, a velocidade. Então podemos dizer para a linha A, né, né, a velocidade foi maior, né? A velocidade foi maior e na quarta amostra, né? Foi maior na quarta amostra, né? Que equivalia a 0,5. Então, já matamos, neste caso, a linha A. Mas como que eu poderia matar esta questão se eu não tivesse que escrever? Como que eu poderia matar esta questão sem ter que escrever tudo isso? Bom, para eu matar esta questão sem ter que calcular tudo isso, eu poderia usar esta fórmula. Nós sabemos que a velocidade será igual a quê? Será igual a variação, né, da concentração, né, de uma determinada quantidade, pode ser mol, pode ser gramas, sobre o tempo. Então, o que esta fórmula me diz? Nós sabemos muito bem, através dessa fórmula, é possível observar que nós podemos ver que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando maior for o tempo, menor vai ser a velocidade. Está a entender, né? Então aqui quero o quê? Em qual dos casos a velocidade média da direção foi maior? Então queremos onde a velocidade é maior, atenção, queremos onde a velocidade é o quê? É maior. Então significa que onde a velocidade é maior vai ser onde tem o quê? Porque se nós queremos a velocidade maior, significa vai ser onde tem menos tempo. Está a ver? É a primeira coisa que nós devemos olhar aqui. Não significa onde, aí está a dizer em qual caso a velocidade média da direção foi maior. Não significa onde vai existir a maior velocidade, significa vai existir menor variação do tempo. Então é só olhar nessa tabela já, você pode eliminar algumas opções. Aqui tem 10, aqui tem 2, aqui tem 1. Onde que teve menor tempo? Então onde que teve menor tempo, podemos ver que é praticamente aqui 1, né? Aqui vamos eliminar porque é 10, né? Aqui também podemos eliminar porque é 2. Aqui tem 1, então aqui já não posso eliminar, então eu tenho que olhar outra característica. Qual outra coisa também que eu posso olhar? Eu posso olhar o seguinte, eu quero onde tem maior velocidade. Agora, uma vez que aqui tenho o mesmo tempo, eu tenho que olhar para as concentrações aqui. Será que são o mesmo ou diferentes? Claro, são diferentes. Então, se eles são diferentes, o que eu vou fazer? Vou usar a mesma fórmula de novo. Eu quero onde tem maior velocidade, olhando que a velocidade e a variação da concentração são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando maior for a velocidade, maior também vai ser a concentração. Então significa onde vai ser maior, onde vai ter a maior velocidade é onde vai ter a maior concentração. Onde tem maior concentração é onde vai ter a maior velocidade. Então onde é que tem maior concentração? Entre 0,4 e 0,5. O que é maior aqui? É claro que é 0,5. Logo significa a opção é exatamente 4. Vamos chegar no mesmo resultado, né, que nós chegamos aqui. Então é um truque que você pode usar a partir dessa fórmula. Atenção que você pode resolver muito exercício olhando para essa fórmula. Bom, se você está a gostar, deixa lá teu like, se inscreva no canal, comenta aí que vídeo que você quer ver, que exercício que nós podemos resolver aqui. Agora vamos para a linha B. Vamos para a linha B desse exercício. O que é esse exercício, a linha B? O que é aqui? Bom, a linha B está a dizer em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio. Mostre como você chegou a essas conclusões. Então aqui queremos, em que caso que se desprendeu maior quantidade de hidrogênio. Olha só, essa equação nós escrevemos de uma forma aleatória, mas sim vai mostrar alguma coisa aqui. Olha só uma coisa interessante, é que eles nos deram a quantidade, né, a massa, só que eles me deram a massa de magnésio aqui. Não me deram o que? Não me deram a massa, né, de hidrogênio. Mas o que eu sei aqui? Eu sei que a cada um mole, né, aqui tem um aqui, a cada um mole de magnésio que vai ser consumido, eu vou formar exatamente um mole de hidrogênio também gasoso, tá a ver, né? Então significa que a proporcionalidade aqui é de 1 para 1. Então aqui está dizendo em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio. Então para saber isso é muito simples, é só olhar no número de magnésio, em qual dessas tabelas, em qual dessas amostras temos maior massa de magnésio. Onde vamos ter essa maior massa de magnésio, também vai ser maior quantidade de hidrogênio. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 1. Estás a ver, né? Então é praticamente isso. Então, para a linha B, já esmagamos, né? Então a amostra aqui é exatamente a amostra 1. Estás a ver? A amostra 1. Bom, agora vamos esmagar o número 5 e o nosso último número. Está dizendo assim, dada a equação que representa a reação genérica, eles nos deram esta reação A formando B, a variação de concentração de reagente A em função do tempo, conforme o quadro abaixo, nos deram este quadro. A linha A, a velocidade desta reação é constante, então ele quer saber se a velocidade dessa reação toda é constante ou não. A linha B, qual é a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos, queremos saber qual é a velocidade. E a linha C, faça um gráfico que representa o que ocorre, né? O que ocorre com as concentrações do reagente e produto em função do tempo. Então aqui é para desenhar gráfico aqui, meu irmão. Bom,
E este exercício você precisa ser esperto, né? Por quê? Porque eu vejo, o primeiro ele quer a velocidade de reação é constante ou não. Então significa que eu tenho que calcular a velocidade neste intervalo de tempo, calcular aqui, para eu ver se a velocidade será que não varia em todos esses intervalos. Se não variar, significa que a velocidade é constante. Mas você pode ser esperto, uma vez que eles querem para você desenhar um gráfico, a partir do gráfico você pode ver se a velocidade é constante ou não. Então eu vou saltar a linha A e eu vou ir diretamente para a linha B e na linha C vou resolver a linha C e a linha A para demonstrar como você pode fazer isso. Bom, a linha B, qual é a velocidade da reação, né? A linha B é muito simples aqui. Aqui quero o quê? Qual é a velocidade da reação no intervalo de 15 a 35 segundos? Então, significa que eu estou a trabalhar nesse intervalo aqui. Olha, o tempo está em segundo, de 15 a 35. Então, eu sei que a velocidade será igual a variação da concentração. Então, olhando para esse intervalo, qual é a concentração final? Claro, vai ser 1,5, que eu posso escrever como 15 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso sobre módulo, menos a concentração inicial, né? Que é exatamente neste intervalo aqui, que você escreveu como 25 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso sobre a variação do tempo, que é 35, né? 35 menos 15 aqui. Então isso aqui vai ser igual. 15 menos 25, isso aqui dá quanto? Dá praticamente menos 10. Menos 10 dentro do módulo fica 10 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Sobre. Aqui podemos fazer 35 e menos 15, nós sabemos que isso vai dar 20. Então, dividindo 10 a dividir por 20, isso aqui dá 0,5 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, dizer 5 vezes 10 elevado a menos 2. Já está a velocidade, já mandamos. Agora já vamos, faça um gráfico aqui, vamos para a parte do gráfico. Bom, na parte do gráfico você precisa prestar bastante atenção, porque aqui queremos um gráfico que vai representar a concentração do reagente e produto. Então são dois gráficos, na verdade, que nós vamos fazer. Então aqui eu não vou pegar régua, né, para embelezar, o que importa mesmo é a própria essência aqui. Então vou desenhar aqui, né? Vou desenhar aqui como seria o meu gráfico. Então aqui vou fazer mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Nós estamos a olhar para o gráfico, né, da concentração, né, em função do quê? Em função do tempo aqui. Bom, para construir o gráfico de A é muito simples, bro. Você vai utilizar todos esses dados que estão aqui na tabela para construir o primeiro gráfico de A. Então, você sabe muito bem que nesta região aqui temos 0. Então, é só olhar, já que aqui tem a parte do tempo, então você também vai levar a parte do tempo. O tempo está em segundos. Então, significa que aqui tem 0, depois de 0 temos o quê? Temos 3, depois de 3 temos o quê? Temos 5, depois de 5 temos o quê? Temos 15, depois de 15 temos o quê? Temos 35 aqui. Tá vendo? Então você vai fazer desta maneira. E também você vai levar as concentrações também aqui. Atenção aí, que as concentrações, apesar que aqui é 6, mas você deve começar com o menor, porque você sabe que aqui começa 0, 1, 2, 3, a subir esse lado. Então você também deve começar com o número menor, não começar com 6 aqui. Atenção aí. Então aqui posso colocar, nesse caso, 1,5, né? Estou a olhar nessa tabela, estou a levar esses valores aqui. Então 1,5, depois aqui 2,5, depois posso ir para 3,5, depois vou ir para 4,5, depois vou ir para 6. Estás a ver, né? Então aqui é só ligar, olha só. Quando o tempo era 0, a concentração de A era 6. Não significa quando o tempo era 0, a concentração de A era 6. Parte de concentração é qual? É essa parte. Então é só você subir até igual a 6 aqui. Está aqui. Lembrando que a nossa equação é exatamente A, né, formando B. Então fica que este A é um reagente, então ele vai ser consumido. Então vai começar com uma determinada quantidade e ele vai ser consumido ao passar do tempo. Então, no tempo 3, né, aqui no tempo 3 é só ligar. No tempo 3 qual é a concentração? No tempo 3 a concentração é 4,5, está aqui. Então é só ligar aqui no tempo 3, está a ver? No tempo 3 vou ter que ligar com 4,5, que está aqui. Ok? Então é só fazer isso aqui, né? É só fazer isso aqui. Pois tem um pontinho aqui. Também vou fazer o mesmo aqui. No tempo 5 é 3,5. Então no tempo 5 é 3,5. Então também vou ligar, né? Vou ligar. Aqui nesse ponto. Aqui também. No tempo 15, né? No tempo 15 é 2,5. Então é só ligar também aqui. No tempo 15 aqui. No tempo 15 é 2,5. Então você continua a fazer isso. Acho que você já entendeu. E aqui tenho, no tempo 35 é 1,5. Então, no tempo 35 aqui, vou colocar 1,5, né? Que é isso aqui. Mais ou menos aqui. Então, significa agora vou fazer praticamente o gráfico, né? Bom, vou fazer uma cor diferente, né? Para poder visualizar. Não sei se vai estar bem visível, mas o nosso gráfico começa exatamente aqui, né? E ele vai estar a descer. Vai estar a descer, vai estar a descer, vai estar a descer, mais ou menos assim. Tá vendo? Então, este é o nosso gráfico. Então, este gráfico aqui praticamente vai representar A.
Acredito que a cor não está tão visível aí, mas é só olhar, essa gráfica vai ser A. Agora, o problema já é para construir o gráfico B já. Porque eles não me deram também essa tabela, tá a ver? Mas eu poderia também construir essa tabela. Mas eu posso pensar da seguinte maneira. Uma vez que eu tenho um mole aqui, significa a cada um mole, atenção aí, significa que a cada um mole de A que está sendo consumido, eu tenho a formação de um mole. Então significa o quê? Significa que eu poderia também olhar dessa maneira, porque olha, se é um mole, significa que o gráfico vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é a direção. Porque se esse aqui é um reagente, ele vai estar consumindo, por isso que vai ser decrescente. Então este aqui, uma vez é produto, vai ser o quê? Vai ser formado. Então se ele vai ser formado, significa que o gráfico vai ser crescendo. Então significa que ele vai começar do zero e ele vai crescer dessa maneira. Então praticamente vai ser o espelho, né, deste gráfico. Tá a ver? Eu poderia usar esta teoria. Mas se eu não querer usar esta teoria, de que maneira que eu posso fazer? É simples. Eu também posso calcular, posso fazer a tabela de B. E como que eu vou fazer a tabela de B? Vamos usar a seguinte fórmula, depois vou explicar essa fórmula aqui. Significa que a concentração de B que eu quero, né? Ele vai ser igual a quando? Vai ser igual a concentração inicial do A menos, né? Menos a concentração de A num determinado tempo que eu quero, no tempo que eu quero. Então fazendo assim eu já posso também construir a tabela, né, do próprio B aqui. Não, vou ter também a tabela do próprio B. Então posso colocar aqui a tabela, né, do próprio B, né, para nós fazer o mesmo. Mas tem vários truques que você pode usar aqui, né. Então vamos lá. Aqui eu vou ter a tabela do B aqui, né. Aqui eu vou ter o tempo. Então aqui temos olhando, temos aí essa parte 1, 2, 3, 4, 5. Então também eu vou colocar 5 aqui, né. 1, nesse caso, né, 2, né, 3, 4, 5. Bom, o tempo praticamente não vai mudar, né? O tempo não vai mudar nada. Então eu vou colocar aqui, né, o 0, aqui o 3. Depois temos 5, 15, né? Temos 5, 15, né? 35. Lembrando que esses dados só levar aqui. Ok? Então, através desta fórmula, vamos lá, através desta fórmula, eu posso determinar os valores aqui. Porque olha só, se eu quero saber a concentração de B, será igual a sempre a concentração de A inicial, né, no tempo 0, menos a concentração de A num determinado tempo que eu quero. Ok, então vamos imaginar o seguinte. Que eu quero a concentração de B, né, no tempo 0. Então o que eu vou fazer? Vou dizer que a concentração de B será igual à concentração de A inicial. A inicial está aqui, é 6. Então vou colocar 6 menos, este é menos da fórmula. A concentração de A no tempo que eu quero. O tempo que eu estou a utilizar é 0. Se eu utilizar o tempo 0 aqui, está a ver, né? Então significa que o tempo 0, se eu colocar tempo 0, significa que eu vou ter que levar a concentração no tempo 0. No tempo 0 a concentração é quando? É 6. Então significa que isso vai ser igual a 0. Então é óbvio, né, que a concentração de B no tempo 0 vai ser igual a 0. Mas isso faz sentido, é claro, né? Olhando a nossa equação genérica que eu desenhei aqui, se o A é reagente e o B é produto, significa no início eu tenho o quê? Eu tenho apenas reagente, eu não tenho produto. Eu penso que no tempo 0 eu tenho 0 também do produto, porque ainda não formei o produto, mas apenas tenho um reagente. Tá a ver, né? E eu posso continuar usando esta fórmula aqui. Então significa que se eu quero a concentração de B, por exemplo, no tempo 3 já, então isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a concentração inicial sempre, que é igual a 6 menos a concentração de o quê? A concentração de A no tempo que eu quero, no tempo 3. Qual é a concentração de A no tempo 3? No tempo 3 a concentração de A é 4,5, então aqui eu colocar 4,5. Então é só fazer esta diferença, né? Nós sabemos aqui que 6, aliás, menos 4,5, né? É só fazer 10 menos 5 dá quando? Dá 5. Coloquei aqui, vou colocar aqui, então 6 menos 1 dá 6. Aqui é só colocar 5, fica 5 aqui, no 4 fica 5, então fica 6, menos 5 dá 1, então fica 1,6, aliás, 1,5, ok? Então significa que aqui vou colocar o quê? Vou colocar, nesse caso, 1,5. Assim sucessivamente, meu irmão, significa que se eu quero a concentração de B no tempo 3, então isso vai ser igual à concentração inicial, menos, no tempo, aliás, aqui já é tempo 4, atenção, já é um tempo, não temos tempo 4, então vai ser tempo 5 aqui. Então no tempo 5 vai ser igual à primeira concentração sempre, menos a concentração no tempo que eu quero. No tempo que eu quero 5, a concentração é igual a 3,5. Então é só vir de novo aqui fazer 6,5, né? Apesar que esses cálculos são óbvios, né? Só estou a fazer aí para vocês verem aqui em casa. Então 10, coloca aqui 1, fica 4, então vamos fazer 6 menos 4, né? Aqui 6 menos 4 dá praticamente 2. Então fica 2,5. Então fica aqui, vou ter quanto? Vou ter 2,5. Depois, não sei se vocês estão a notar o que está a acontecer aqui. Depois vou explicar.
Tá a ver? Então significa se eu também posso calcular a concentração de B quando o tempo for quando o tempo for igual a 15. Então quando o tempo for igual a 15 aqui, eu posso ver que aqui sempre pegamos o quê? A concentração A inicial, né? Que é quando? Que é 6 menos, né? Menos a concentração de A no tempo que eu quero. No tempo que eu quero é 15. Então no tempo que eu quero 15, a concentração é igual a 2,5. É só fazer mesmo os cálculos, né? 6 aqui menos 2, né? E 0,5. Apesar que eu já sei que o resultado que ele vai dar, né? Aqui vamos colocar 5, aqui coloca 1, fica 3, então aqui vai ficar 3,5. Ok? Então significa aqui, vou colocar praticamente 3,5 aqui. 3,5. E também, né? Aqui 3,5. Então aqui também vou fazer no fim, né? Para o último tempo aqui. Então se eu quero a concentração de B no tempo 15, é só fazer o quê? A concentração inicial que é 6 menos... Ok, no tempo que eu quero, atenção, concentração inicial no tempo que eu quero é quando? É 35 aqui. Então, no tempo que 35, qual é a concentração de A? A concentração de A é 1,5. Então, 1,5, né? Apesar que eu já sei no que isso vai dar aqui, vai dar 4,5, mas podemos colocar, né? Aqui, se quem quer calcular, então fica 6,5, dá 1,5. Aqui coloca 1, fica 5 aqui dá 2, né? Então fica 6 menos 2, dá 4,5. Como eu já tinha dito que ia dar 4,5, eu já sei, apenas estou a mostrar, né? Para quem tem dificuldade, então aqui fica 4,5. Tá vendo? Então aqui construímos praticamente a tabela, né? A tabela de coisa, a tabela de B nesse caso. Então agora podemos só voltar no gráfico. Depois vou explicar uma coisa interessante. Você está a ver que aqui eu só inverti. Olha só aqui. Se nós for olhar essas duas tabelas, o que você nota aqui? Uma coisa interessante. Nessas duas tabelas, o que você nota em comum aqui? Tá a ver? Você consegue ver que estes valores aqui estão a inverter. Aqui, nesse lado começa de 6 para esse lado, mas esse lado começa de 1, tá a ver? Este é 1,5, este que está aqui. Tá a ver, né? Depois temos 2,5, esse 2,5, esse 3,5, esse 3,5, esse 4, assim sucessivamente, tá a ver? Menos aqui porque o tempo é 0, tá a ver? E se o tempo é 0, significa apenas temos o reagente, não temos o produto, por isso aqui é 0. Porque no início de uma reação apenas temos reagente, ainda não temos produtos, tá a ver, né? Então é exatamente isso. Então, o que esta fórmula está a nos dizer aqui? Uma vez que a proporção é 1 para 1, então significa o quê? Significa que a concentração de B que eu vou ter é só pegar a concentração de A menos, tá a ver? Menos a concentração de A no tempo que eu vou querer. Atenção aí, o que significa isso? Significa que se é de 1 para 1 aqui a proporção, significa se eu consumir, por exemplo, 1 aqui, 16 aqui, significa que vou também formar 1 para B, então significa que o B vai estar a ser formado já, estás a ver, né? Então é praticamente isso, significa que se aqui é 2, significa que se eu consumir 2, eu vou estar a formar também 2. Então é praticamente isso, né? Mas se você não entende essas coisas, usa essa fórmula. Bom, olhando para essa fórmula, eu também já posso juntar. Então temos se o tempo, aqui, olhando para aqui, se o tempo, vamos usar este, para construir, né? Para terminar este gráfico aqui, vou usar esta tabela, né? Deixa eu dobrar para melhor, para estar bem visível, né? Ok, então vamos usar, nesse caso aqui. Então estou a dizer o quê? Para o gráfico B, se o tempo for 0, a concentração é 0. Então fica, ele vai começar daqui, o gráfico. Ok? Ele vai começar daqui. O gráfico vai começar daqui. Se o tempo for igual a 3, aqui vai ser 1,5, que vai ser aqui. Significa se o tempo aqui, né? Se o tempo for igual a 3, a concentração é 1,5. Então 1,5 este aqui vai estar aqui. Se o tempo for igual a 5 aqui, significa a concentração é 2,5. Então a 2,5 é aqui. Se o tempo for igual a 15 aqui, a concentração é 3,5. Então fica mais ou menos aqui, né? Então vamos projetar um pouco aqui. Tá a ver? Vamos projetar mais ou menos aqui. Estamos a dizer que aqui, se o tempo for igual a 35, a concentração vai ser 4,5. Então 4,5 é mais ou menos aqui, né? Então vou projetar um pouco mais ou menos assim. Tá a ver? Mais ou menos assim. Então significa já está o nosso gráfico que foi formado, né? Apesar que não sai tão, vai sair tão perfeito, mas vou escrever outra cor, né? Então o nosso gráfico vai passar exatamente, vai ser algo mais ou menos assim. Tá a ver, né? Algo mais ou menos assim. Algo do tipo. Algo do tipo. Tá a ver? Vai ser algo do tipo. O gráfico seria mais ou menos assim. Então fica esse é o gráfico do B, né? Do B que vai ser formado, né? Apesar que o desenho não está tão perfeito, mas espero que você entenda. E isso é muito óbvio, né? Se aqui temos 1 para 1, significa que esse gráfico vai ser espelhado. É ao contrário desse gráfico, apenas você vai colocar como um produto, né? Porque aqui é o reagente e aqui é o produto. Então significa que vai estar formado. Não fica praticamente o mesmo gráfico, só que em diferentes estados, né? Ok, mais ou menos isso eu poderia estar a explicar muita coisa. Então, vamos lá resolver a linha. A velocidade desta reação é constante? É claro que não. Porque nós sabemos que na física, para nós considerar que um gráfico é constante, ele deve ser uma linha reta. Está a ver, né?
significa que ele vai ser uma linha reta, que não importa o tempo, podemos ter um aqui, T2, aqui T3. Em cada tempo que nós vamos estar aqui, a concentração vai ser constante. Aqui está a dizer o quê? Está a dizer que a velocidade desta reação é constante. Então a velocidade nunca vai ser constante, porque não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, a velocidade ia ser constante. Uma vez que é o quê? Uma vez que são gráficos assim, a velocidade também não vai, a velocidade não vai ser a mesma, né? Ok? Também poderíamos usar aquela fórmula aí, né? Porque a velocidade será igual à variação, né? Sobre a variação do tempo aqui. Significa que quando maior for o tempo, menor é a velocidade. Mas se eu quero, aqui está a dizer o quê? A velocidade dessa reação é constante. Significa que quando maior for o tempo, olha só, o tempo está a variar aqui. Então significa que a velocidade também vai tender a variar. Estás a ver, né? Então significa que não há como ser constante isso. Se você quer verificar, é só calcular aqui. Usa esses dados aqui para calcular, né? Você já tem o quê? Já tem um tempo, já tem um número de mole. Então você calcula a velocidade aqui, essa parte, calcula a velocidade dessa parte, nem só pegar esse, dividir por esse, calcula em todas as partes. Nas primeiras partes até pode ser igual, mas se você calcula todos e ver se o valor daqui, aqui, é, tipo, se o valor muda em todas essas partes, significa que não é constante a velocidade muda. Mas nem precisa, é só olhar o gráfico, é uma técnica que você pode usar. Se o gráfico não é uma linha reta, então, meu irmão, isso aí não é, a velocidade não é constante. Para ser considerado constante, deve ser uma linha reta. Bom, é praticamente isso. Então significa que já esmagamos praticamente todos os exercícios. Né? Se você gostou, deixa lá o seu comentário, né? Deixa o like aí. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. E atenção que vai ter TPC. Vou colocar TPC aqui na tela, né? Para vocês também resolverem praticar lá em casa. Bom, vamos parar por aqui, lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Bom, tchau, até o próximo vídeo.